Oi, pessoal! Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello e você está assistindo a mais um episódio do programa Teologia do Corpo Seed by Seed. Uma sementinha a cada semana para fazer brotar no seu coração o amor de Deus através desse grande tesouro escondido da igreja, que é a teologia do corpo que a gente está aos pouquinhos revelando para você. E a gente espera então que você que está acompanhando e gostando desse conteúdo possa compartilhar também com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal da Web TV SDV, Sementes do Verbo, aproveita, se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações, assim sempre que tiver programação nova, e tem muito conteúdo bom para o seu crescimento espiritual, você vai ser avisado pelo YouTube. Nós estamos no primeiro ciclo de catequeses da Teologia do Corpo, que São João Paulo II chamou de princípio. Então, de uma forma muito inteligente, ele começa pelo princípio. Nós estamos no livro do Gênesis, mais especificamente agora, em pontos importantes da segunda narrativa da criação, Gênesis capítulo 2, falando sobre a criação do homem e da mulher. Uma das características desse capítulo 2 é que, diferentemente do capítulo 1, agora, nessa narrativa em que nós estamos, o homem e a mulher são criados em momentos separados. Enquanto no capítulo 1 a gente leu homem e mulher os criou, aqui a gente vê primeiro só a criação do homem. E aí a gente lê, e o Papa São João Paulo II, na catequese número 5, parágrafo 2, ele fala assim: o ponto de partida para esta nossa segunda reflexão, a gente falou no episódio passado sobre a inocência original, vem-nos diretamente das seguintes palavras do livro do Gênesis: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Gênesis 2, 18, versículo 18. Então a gente vê aqui um segundo ponto da narrativa de Gênesis 2, que São João Paulo II destaca na Teologia do Corpo, que é a solidão original. O significado dessa solidão originária do homem. Por que que nessa narrativa Deus faz questão de nos mostrar que num primeiro momento o homem esteve só e foi motivado por essa solidão que Deus percebeu a necessidade de criar para o homem uma auxiliar que lhe correspondesse, que respondesse, que tomasse uma responsabilidade juntamente com ele. É essa beleza e essa pedagogia de Deus na solidão original que a gente vai ver com você hoje. Aqui a gente retoma aquele termo que a gente falou em alguns encontros atrás do Adam, do homem sozinho, do Ish e do Isha, que é a realidade já da vida masculina e feminina, tendo a diferenciação, lembrando sempre da mesma origem. Mas quando a gente fala em solidão original, a gente pode fazer um caminho de sair da solidão e retornar à solidão, e a gente pode entender com isso, né? E aqui a gente aprofunda uma das vertentes da solidão original, é o homem só. Deus percebeu, não é bom que o homem esteja só. Eu até brinco com a Tatiana que Deus, sabedor da sua criatura, né? Sabedor de como é o homem enquanto sua criatura, ele estava bem certo ao dizer que não é bom que o homem esteja só, né? O homem, quando fica sozinho, ele fica meio perdido, ele não sabe o que fazer, ele faz bagunça, né? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, né, falou assim, não é bom, não vou deixar esse cara sozinho, porque não vai ficar muito certa essa situação toda, né? Mas brincadeiras à parte, Deus revela quem ele é ao constatar a solidão de Deus criando a mulher. A solidão do homem, perdão, criando a mulher. Ele sai do estado onde só estava ele para fazer comunhão
com a mulher, né? Para ser um com a mulher. Então, Deus, sendo comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, não tinha como a sua criatura, homem e mulher, serem sua imagem e semelhança sem também fazerem comunhão. Nós somos imagem e semelhança de Deus em toda a extensão dessa realidade de sermos semelhança. A gente é igual, e a gente viu no relato do Gênesis 2, né, como o relato do Gênesis 2 aproxima Deus do homem, dando a ele aspectos humanos de insuflar, modelar, trabalhar. A gente também se aproxima de Deus ao sermos um, ao fazermos comunhão. E é interessante, e aqui eu retomo aquele caminho de volta à solidão, o homem só, Deus cria a mulher, os dois deixam de ser dois sozinhos para os dois fazerem comunhão e se tornarem um. E quando eles se tornam um, se só existe uma realidade, eles novamente estão sozinhos. Porque você só é sozinho, uma realidade só é única se ela for uma. Então o homem e a mulher nessa unidade, eles são um e voltam ao estado de solidão original, apesar dos dois fazerem comunhão. Mas por que eles voltam ao estado de solidão original? Porque os dois deixam de ser dois e passam a ser um. Mas aí é que está a grande diferença, porque essa solidão a partir dessa unidade é uma solidão que gerou uma unidade e que gera uma nova vida. E aqui a gente pode falar da vida em diversos sentidos. A vida que o homem e uma mulher são capazes de gerarem, ajudando na cocriação de uma nova vida, na cogeração de uma nova vida, mas também quando eu, na minha comunidade, na minha família, com os meus amigos, faço comunhão com os meus irmãos e gero vida nova para uma pessoa, com uma ajuda, com um conselho, com um abraço, com um alimento, né? Então, percebam que a solidão original que Deus faz com que o homem passe é uma solidão preparando uma unidade, uma comunhão para gerar nova vida. Então, essa segunda solidão que o homem e a mulher se encontram, ao se tornarem uma só carne, uma só realidade, é uma solidão já no ponto de bala, como a gente se diz, para gerar comunhão, para gerar vida, para gerar uma nova realidade. E é bonito a gente ver como a gente pode aprender tantas coisas diferentes com esse termo da solidão. No parágrafo 2 da catequese número 5, o Papa São João Paulo II fala que, com base no contexto todo, essa solidão apresenta dois significados. Um que deriva da própria natureza do homem, isto é, da sua humanidade. Ou seja, quando a gente olha o contexto, qual é o contexto em que o homem aprende, se dá conta de que ele está só? Deus passa diante do olhar do homem toda a criação e lhe dá a autoridade de nomear, de dar nome a todos os animais, como o Ronaldo até tinha falado. Quando você dá nome, ou quando você sabe o nome de alguma coisa, quando você chama alguma coisa pelo nome, você tem um certo controle, uma certa autoridade sobre aquela coisa ou aquela pessoa. Não sei se isso já aconteceu com você, quando alguém indesejado ou alguém perigoso pergunta o seu nome. Quem aqui já passou por essa experiência de você não querer revelar o seu nome? Ou de você mentir e dizer outro nome? É estranho isso, né? Você já parou para pensar nisso? Eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu lembro de eu criança, adolescente, sei lá, um garoto que queria meio que me paquerar e tal, mas eu não queria nada com ele. E aí ele me perguntou qual era o meu nome e eu inventei um nome qualquer. Quando a gente está numa situação constrangedora, a gente fica com medo de revelar o nosso próprio nome. Por quê? Porque saber o nome,
Quando a outra pessoa sabe o nosso nome, isso significa que ela tem algum tipo de poder sobre nós. Eu te conheço, eu sei o seu nome, você é a fulano. Quem aqui já foi aluno e fez alguma bagunça e você achava que a professora não estava te vendo, não sabia? Quando a professora chama o seu nome, você, caramba, a diretora da escola, caramba, ela sabe o meu nome, ela sabe quem eu sou. Saber o nome, nomear, significa essa autoridade. E Deus deu essa autoridade a Adão, porque como a gente viu lá no relato do Gênesis 1, que é um relato mais conciso, a gente viu que Deus deu autoridade para que o homem governasse, administrasse toda a criação. Só que ao fazer isso, ao passar toda a criação na vista de Adão, e Adão com autoridade vai nomeando, vai dando identidade a todas as coisas segundo a sua referência, ele vê que nada na criação era semelhante a ele. O Papa São João Paulo II fala que isso é um teste muito específico que Deus faz. Deus coloca Adão à prova. Ele passa a criação inteira para que Adão chegue à conclusão de que ele é diferente de tudo aquilo ali. Ou seja, ele está sozinho, ele é só, porque ele é o único ser humano e ele percebe que é diferente. O Papa São João Paulo II fala, se Adão olhasse só para a parte física, se ele olhasse só para um corpo, ele veria que os animais também têm corpo. Os animais têm cabeça, têm 2 olhos, têm nariz, têm orelha, têm 4 membros. E ele poderia pensar, somos todos iguais, somos todos irmãos. Não. Ele percebeu que mesmo ele tendo 2 olhos, 2 orelhas, nariz, boca, 4 membros, cabeça, corpo, tronco, ele era diferente. Tinha alguma coisa diferente. Então ele se sente só, primeiramente, enquanto espécie. Ele vê que ele não é exatamente igual. E São João Paulo II fala, e além disso, existe a solidão homem e mulher. Ele começa a ver que todos os animais tinham um semelhante, que era semelhante, não era idêntico, porque um era de um sexo, o outro era de outro, e ele não. Ele só tinha a ele mesmo, ele ainda era só o Adão. Deus faz ao homem essa prova para que o homem perceba, opa, eu só terei a verdadeira felicidade quando eu encontrar alguém que me corresponda, que dê sentido a essa minha existência. Essa é a experiência mais bonita dessa solidão original a qual Deus submete o homem. Vejam só o caráter pedagógico que ela tem. Dentro desses 2 episódios, o Papa São João Paulo II traz para a gente 2 visões, né? Com 2 sentidos diferentes. Quando o homem se vê só diante de todo o restante da criação, há aí um aspecto negativo. Por que há um aspecto negativo? Porque o homem não consegue perceber semelhança com todo o restante da criação. Ou seja, ele percebe, constata toda a criação, mas ele não é igual a nenhuma delas. Ele não é semelhante a nenhuma delas. Então tem um aspecto negativo da solidão, porque o homem não se identifica. Há aí uma ausência de identidade. Lembra que a gente falou alguns encontros atrás, que eu falei dessa minha camisa? Que essa minha camisa era feia. Se eu considerava ela feia, é porque eu tinha uma referência de uma camisa bonita. Então, nesse aspecto e nesse relato da criação, onde o homem se vê só, e ele não identifica, ele não tem a sua identidade revelada porque ele não consegue ver ninguém que seja igual. Esse é um aspecto negativo
porque não há semelhança com mais nada, nem mais ninguém. E Deus percebe isso, essa falta de semelhança, essa falta de identidade, que ele diz, não é bom. Brincando como eu brinquei, dizendo que não é bom que o homem esteja só, para que o homem não fique sozinho, mas Deus viu que faltava uma identidade para o homem, a identidade masculina. E aí ele cria a mulher, e aí sim, quando tem as duas referências do masculino e do feminino, o homem se identifica e diz, essa sim, é semelhante a mim. Aqui tem um aspecto positivo da solidão, que agora deixa de ser solidão, mas esse aspecto da busca, esse aspecto da procura, esse aspecto de querer se aproximar de quem lhe é semelhante para que a gente seja imagem e semelhança de Deus e faça comunhão. Então é muito interessante a gente perceber esses dois caminhos da narrativa da criação, onde a gente percebe esse aspecto muito importante da solidão para que o homem viva e faça efetivamente essa passagem de uma realidade onde ele era só para uma realidade onde ele se identifica. E aqui, claramente, a gente consegue perceber a identidade masculina e a identidade feminina. Então, neste ponto, neste momento da criação, está muito bem definida a criação de Deus, no seu aspecto masculino e no seu aspecto feminino. Então, ser homem e ser mulher não é uma invenção da sociedade, não é uma invenção de nenhum teólogo, não é uma invenção de nenhum erudito, mas é uma realidade da criação de Deus. Somos criados homem e mulher. Na narrativa de Gênesis 1, vai vir homem e mulher os criou. Então, é importante a gente perceber que a partir da solidão nos é revelada a identidade masculina e a identidade feminina. Na catequese número 6 da Teologia do Corpo, São João Paulo II ainda continua nesse tema da solidão original, relacionando agora a solidão com justamente essa consciência que o homem tem de ser homem. Ele fala aqui que no conceito da solidão original, no finalzinho do parágrafo 1, no conceito da solidão original está incluída a autoconsciência e a autodeterminação. Sem o significado profundo da solidão original do homem, não pode ser compreendida nem corretamente interpretada a situação completa do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente queria comentar brevemente com vocês esses dois conceitos de autodeterminação e de autoconsciência, ou seja, a partir da experiência de solidão, como é que o homem tem essas duas realidades? Mais para frente, o Papa desenvolve isso e alguns outros autores também rebuscam essa análise, inserindo a autoconsciência dentro da autodeterminação. Eu só posso me autodeterminar, né? Por isso que autodeterminação é o conceito-chave. Eu só me autodetermino. Ou seja, eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Exatamente. E, portanto, sou semelhante a Deus, que também é livre? Só que, para que eu me autodetermine, para que eu faça algo, e agora vocês vão entender o porquê que a gente refletiu alguns encontros atrás, de o homem e a mulher já viverem no paraíso e terem tudo o que precisariam para viver felizes, mas ainda assim se desviaram, porque eles usaram, né, essa faculdade da autodeterminação, porque eu só exerço a minha autodeterminação se previamente eu me conheço, e aí o Papa e alguns teólogos, né, traduzem esse conhecer como o autoconhecimento, que é a autoconsciência, eu saber quem eu sou, e o autodomínio. Porque só se eu consigo me dominar, eu nego qualquer ação que não me faça bem, ou eu permito que alguma ação má
aconteça. Ou seja, a autodeterminação, ela é a essência, e que dentro dela, para que a autodeterminação aconteça, eu preciso ter consciência e ter o domínio. Ou seja, a autodeterminação necessita de uma autoconsciência e de um autodomínio. A partir dessa autoconsciência e desse autodomínio, eu consigo perceber que a minha determinação do que eu vou fazer já começa a ser guiada por quem eu sou, enquanto homem e enquanto mulher. Porque é a partir de saber quem eu sou. Eu sei que eu sou homem, eu sei que eu sou mulher, dependendo da sua criação, da sua realidade. Então, é nesse ponto em que eu falo, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu olho para mim e eu vejo aquela criatura de Deus sonhada e pensada por Deus. Então, a corporeidade começa a fazer parte da realidade humana a partir do momento em que elas têm a consciência e domina as suas ações para chegar nessa autodeterminação. É um ponto específico, né? O Papa São João Paulo II aqui ainda está tratando de forma diferenciada a autodeterminação da autoconsciência, mas a gente percebe mais para frente que falta aí o autodomínio. O que é esse autodomínio? É, no final das contas, o livre-arbítrio que cada um de nós tem. É a liberdade. A gente volta naquela faculdade que a gente falou no começo, da liberdade, que é uma característica nossa, humana, nós somos livres, mas não é uma liberdade pela liberdade. É uma liberdade porque nós conhecemos, há um conhecimento dentro daquela liberdade que eu estou exercendo. Até porque, lembremos que nessa etapa da nossa história, da nossa pré-história, como o pecado ainda não tinha entrado, nós vivíamos na inocência original, então a gente vivia essa liberdade como Deus sonhou para ser, né? E na catequese número 7, ainda falando também sobre essa experiência da solidão original, o Papa São João Paulo II traz a alternativa entre morte e imortalidade. Lembremos que nessa etapa da nossa pré-história, nós ainda não sabíamos o que era morte. Deus nos criou para vivermos e para fazermos comunhão com Ele e entre nós para sempre. A morte ainda não fazia parte disso. Mas é interessante a relação que São João Paulo II faz entre a solidão original e o fato de nós criarmos essa autoconsciência de quem eu sou, de que eu sou sozinho porque eu sou diferente dos demais e que mesmo eu tendo Deus, mas parece que me falta mais alguma coisa nesse plano, vamos dizer assim, físico, e essa dualidade ou essa capacidade de autodeterminação, de escolha entre a morte e a imortalidade. Nessa catequese número 7, o Papa São João Paulo II fala que, no número 3, parágrafo 3, o significado original da solidão do homem baseia-se sobre a experiência da existência. Existência que ele obteve do Criador. Tal existência humana caracteriza-se pela subjetividade, que também inclui o significado do corpo. Mas o homem, que na sua consciência original conhece apenas a experiência de existir e, portanto, da vida, teria podido compreender o que significou a palavra morrerás? Seria capaz de chegar a compreender o sentido desta palavra através da estrutura complexa da vida que lhe foi dada quando o Senhor Deus insuflou nas suas narinas o sopro da vida? E aí São João Paulo II completa esse parágrafo dizendo: por esta palavra apareceu diante dele uma radical antítese de tudo aquilo que o homem fora dotado.
Como a gente tem essa conexão muito íntima entre Gênesis 2 e Gênesis 3, porque a gente vê a beleza da criação, mas infelizmente logo em seguida também a sombra do pecado, São João Paulo II aqui já faz esse paralelo, digamos assim, entre a vida e a morte, entre a imortalidade e a mortalidade do ser humano. O homem ouvia pela primeira vez a palavra morrerás, sem ter com ela qualquer familiaridade na experiência feita até então. Mas essa foi, no final das contas, depois quando a gente vai ver a tentação original e a queda original, as duas realidades que se colocaram diante de nós. Aí também existe um termo utilizado por alguns estudiosos de São João Paulo II que falam, né, alguns usam uns termos um pouco diferentes, mas seria uma comparação eidética ou uma dúvida eidética, né? O que isso quer dizer, traduzindo para o nosso dia a dia? Tem relação com um princípio que o Papa São João Paulo II utiliza na teologia do corpo, que se chama o princípio da redução. Na teologia do corpo, o princípio da redução é amplamente utilizado e incentivado pelo Papa São João Paulo II. E se você que está ouvindo a gente pela primeira vez, talvez esteja na dúvida. Como assim o Papa São João Paulo II fala que o ser humano precisa viver, entender e se inserir no princípio da redução, ou seja, a gente precisa reduzir o ser humano a nada? Não. Essa dúvida, esse questionamento eidético, né, é um termo que se usa na filosofia. Ele diz o seguinte: eu olho para uma realidade, mas eu não enxergo o que ela efetivamente representa. Ou eu olho para uma coisa, mas eu não sei o que tem efetivamente dentro dela. Eu olho para uma realidade, mas eu não consigo interpretar o que aquela realidade tem de concreto. Ela tem essa dúvida, né? Tem plena relação com o princípio da redução, que é o que o Papa São João Paulo II orienta na teologia do corpo, que é o seguinte, é olhar para o ser humano e enxergar nele aquilo que é essencialmente humano. E aquilo que é essencialmente humano, uma das vertentes, é a sua corporeidade. É aquela realidade única, material e espiritual. Sempre lembrando, né, a gente vai falar ainda várias vezes que quando nós falamos em corpo, na teologia do corpo, nós não estamos falando apenas desse corpo, da parte material, mas a gente está falando da pessoa, né? Em alguns encontros atrás, a gente pôde perceber isso como que o corpo foi manchado com a perda da inocência original, porque a gente perdeu aquela nudez original de olhar para o outro e não ter malícia, não ter maldade, em olhar para o outro nu, olhar para o outro sem que eu enxergasse ali um objeto de uso, um objeto de proveito meu. Então, olhar a essência é fazer com que esse princípio da redução seja colocado no seu máximo, porque eu tiro tudo aquilo que descaracteriza o ser humano, que descaracteriza a pessoa e automaticamente, descaracterizando a pessoa, descaracteriza o ser homem e descaracteriza o ser mulher. E se você está acompanhando essa nossa série da segunda temporada do Teologia do Corpo Seed by Seed, você já viu que nós já tínhamos comentado sobre isso quando a gente estava falando lá sobre a introdução da Teologia do Corpo. Se você perdeu esse episódio, volta lá na playlist para poder acompanhar a sequência completa. Hoje, então, nós caminhamos mais um pouquinho, fomos até a 7ª catequese, que falou sobre a solidão original do homem. Não é bom que o homem esteja só. Nós não fomos criados para o isolamento, para a solidão,
fomos criados para buscarmos o outro e fazermos comunhão com o outro. E esse tema a gente vai aprofundar no próximo episódio, quando a gente falar do próximo ponto que São João Paulo II traz. Tudo isso, gente, a partir de Gênesis 2, redescobrindo as nossas origens. E a gente quer te convidar para que você continue acompanhando com a gente e compartilhando esse conteúdo, se você acha que ele pode ser útil para outras pessoas que também estão perdidas com relação à sua sexualidade, que estão sem esperança, frustradas. Vamos deixar Deus, vamos voltar com Deus ao princípio, para que Ele nos revele o plano original da sua criação e para que a gente possa restaurar isso nas nossas vidas também. Muito obrigada pela sua companhia e, se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana com mais um episódio de Seed by Seed. Tchau, tchau.